Existe muita paz em morar sozinha. Acabei de tomar banho, um banho premium, como a gente é acostumado a falar aqui na internet. Lavei o cabelo, hidratei, esfoliação no rosto. Foi um banho demorado, porque assim, estar em casa sozinha, eu vou falar pra vocês, é uma paz muito indescritível, assim, sabe? Quando eu lembro, quando eu chegava do trabalho, né, quando eu tava na clínica que eu trabalhava, e chegava o final de semana, porque eu trabalhava 6 por 1, né, de segunda a sábado, e o fato de abrir a porta de casa, chegar aqui, sabe, e tá aquele silêncio e só você, eu honestamente não vejo solidão nisso. Eu não vejo tristeza nisso. Eu sentia alívio quando eu chegava em casa e tava só eu, assim, sabe? Porque eu fico imaginando, normalmente as pessoas chegam muito cansadas, né, do trabalho. Eu chegava extremamente cansada. Às vezes tinha um prato para lavar ali, uns pratos para lavar, e eu falava, não, vou deixar isso para amanhã, tô muito cansada. Às vezes tinha alguma coisa ali por fazer e eu não fazia, porque por estar em casa sozinha e por estar muito cansada, eu dava prioridade pro meu descanso, né? Eu ia descansar. E eu fico pensando assim, que quando você não mora sozinha, você não tem essa liberdade, né? Muitas vezes você não vai conseguir dar prioridade pro seu descanso. Às vezes eu fico pensando também sobre pessoas que têm filhos, né? Eu pensava muito, tipo, tinha dias que eu fazia plantão de 12 horas e que eu chegava em casa exausta. Eu só chegava, tomava banho e queria deitar na minha cama e não fazer nada, sabe? O cansaço era imenso. E aí, por ter trabalhado muito durante o dia e às vezes durante a noite, porque eu trabalhava à noite também, aí às vezes eu ia, tomava meu banho assim, de pés à cabeça, lavava o cabelo. Naquele momento me dava um alívio de estar em casa e de estar sozinha e de poder tomar meu banho demorado com minha água quente, sabe assim? E aí eu fico pensando, as pessoas que têm filhos, né? Eu ficava pensando, na verdade, meu Deus, como será com pessoas que têm filho? Como que é? Eu imagino que ter um filho deve ser muito gostoso, muito bom. Apesar de que eu honestamente acho que eu não quero ter, pelo menos não agora. Ficava pensando assim, porque eu cheguei tão cansada, tão exausta, minha vontade é só tomar banho e deitar. Imagina quem tem filho que vai chegar, ainda tem que dar atenção pro filho, às vezes fazer uma comida pro filho, às vezes fazer alguma coisa pro filho ou pro marido, sabe? Porque a gente sabe que as mulheres casadas, muitas vezes elas estão casadas com maridos inúteis, que não fazem absolutamente nada. Sim, toda regra tem exceção, tem aqueles que ajudam em casa, também faz as coisas, mas tem muitos que não fazem. Aí eu fico pensando, imagina você chegar em casa, tá filho chorando de um lado, marido do outro, tipo, uma janta para fazer, uma coisa para fazer, prato para lavar, coisas assim de rotina de casa, sabe? E a mulher se vê naquela obrigação de ter que fazer. E aí eu fico pensando sobre a minha liberdade hoje. Gente, é indescritível. Eu não falar e talvez eu não vou conseguir colocar tanto em palavras o que eu sinto. Porque a liberdade que eu tenho hoje, morando sozinha, sem filhos e não sendo casada, é uma liberdade muito gostosa de se viver. Você chegar na sua casa e ter coisa para fazer, mas você não se sentir na obrigação de ter que fazer, porque você está na sua casa e é só você. Se você está cansada hoje e você não quer gastar mais a sua energia por hoje, você só quer descansar, então você vai deixar o que tiver para fazer hoje e vai deixar para fazer amanhã e tá tudo bem. Você não precisa se sentir obrigada e cobrada por isso. Então tem muita liberdade nisso. Eu falo assim por experiência própria. Moro sozinha há 7 anos, desde os meus 19 anos. Na verdade, no meu primeiro ano eu dividi aluguel, né? No primeiro ano, então digamos que eu moro sozinha há 6 anos, porque no primeiro ano eu dividi aluguel, tinha uma liberdade muito grande, mas ainda assim eu estava ali convivendo e morando com outra pessoa. Por mais que, às vezes, devido ao trabalho, não se encontrava tanto, mas tinha outra pessoa na casa. Depois disso, de 6 anos pra cá, eu moro completamente sozinha. Eu vejo muita liberdade em chegar em casa e só descansar, sabe? Chegar no final de semana, gente, a melhor sensação do mundo pra alguém que mora sozinho, assim. Você trabalhar a semana inteira, chegou no final de semana,
arrumou sua casa, sabe? Varreu casa, passou pano, limpou tudo, fez tudo o que tinha pra fazer. No final daquela faxina que você deu em casa, você toma aquele banho prêmio, lava cabelo com a água assim quente. Ai, gente, eu amo tomar banho quente. Eu tinha o hábito de não lavar o meu cabelo com água quente, mas às vezes ainda assim eu lavo, principalmente nos dias que eu tava assim muito cansada, me dava um alívio muito grande lavar o cabelo com água quente. Quente não, né? Morna. Enfim, voltando. Aí você tomar o banho depois daquela faxina, assim, que alívio, que coisa maravilhosa. E aí depois deitar na sua cama, a cama limpinha, cheirosinha, a casa limpa, cheirosinha. E aí você pedir uma pizza. Quantas vezes chegava o final de semana e eu pedi uma pizza ou alguma coisa assim para eu comer em casa e tava só eu na minha própria companhia e sem criança e sem marido, só eu com a minha liberdade e com a minha própria companhia. Gente, isso não tem igual, assim, não tem mesmo. É uma paz indescritível. E assim, eu não posso afirmar, chegar aqui e falar que minha vida é melhor do que quem tem filho ou do que quem é casado. Mas eu posso afirmar que existe muita paz em estar na sua casa sozinha, poder pedir uma pizza e comer sozinha sem se sentir sozinha, sabe? Falar assim por experiência própria mesmo, porque eu já fiz isso muitas vezes e na maioria das vezes eu não estava me sentindo sozinha. Eu estava me sentindo aliviada, eu estava me sentindo preenchida, sabe, com minha própria companhia. É muito, muito bom mesmo. E óbvio que eu tenho 26 anos, então futuramente provavelmente eu vou talvez me casar, formar uma família, ter um filho, eu não sei ainda. O futuro a Deus pertence, não está nos meus planos casar e ter filho, pelo menos não agora, não por enquanto, mas pode acontecer. A gente sabe que a vida ela é uma montanha russa. Pode acontecer de futuramente eu me casar e ter filhos e aí essa vida que eu tô contando aqui para vocês hoje, que eu tenho de liberdade de morar sozinha, vai passar a ser a vida de uma esposa com filhos. Só que o fato é que eu morei por 6 anos nessa liberdade e nesse momento de autoconhecimento, sabe? Porque querendo ou não, quando você mora sozinha, quando você tá sozinha na sua casa, você se conhece muito. Então foram 6 anos até aqui, tendo essa liberdade de morar sozinha, tendo essa paz, tendo esse momento. E eu sei também, né, que as pessoas que, obviamente, formam família também têm uma vida muito gostosa. Também deve ser muito gostoso chegar em casa e receber o abraço do seu filho. Só que eu não tenho lugar de fala, porque essa não é a minha realidade, né? O meu lugar de fala é de uma pessoa que mora sozinha há 6 anos e que sente uma paz indescritível a chegar em casa e poder fazer o que quiser. Se eu quiser só descansar, tomar banho, descansar, eu só chegava, tomava banho e ia descansar. Eu queria pedir uma pizza, eu ia lá e pedia a minha pizza. Assim como eu vou fazer hoje, inclusive. Hoje é sábado, já tem mais de um mês que eu não como pizza. Desde ontem eu tô com muita vontade, mas ontem eu não pedi, acho que eu vou pedir hoje. E ontem eu dei faxina na minha casa, né? Arrumei tudo, deixei tudo muito organizado, tudo limpinho, lavei banheiro, fiz tudo. E aí hoje não tinha nada pra fazer, além de uns pratinhos pra lavar, que inclusive tá na pia ali pra lavar. Acordei, fui fazer outras coisas e não lavei os pratos. Ficou ali, não é muito pouca coisa, mas eu não quis porque eu queria dar prioridade para outras coisas. Assistir uma série, assistir uma novela, ler um livro, fazer qualquer coisa, menos lavar prato. Então o prato ficou ali, depois na hora, amanhã, que é domingo, eu lavo. E é isso. É essa a vida, assim, da pessoa que mora sozinha, sabe? Sou muito organizada, extremamente organizada. Minha casa tá sempre limpa, sempre arrumada. Eu tento manter isso, né? Quando eu tava trabalhando naquela vida frenética de trabalhando em 2 lugares às vezes, e aí vinha faculdade. Teve um período assim que eu estava muito cansada. Então, eu tentava manter minha casa organizada, mas tinha dias que eu não conseguia, tinha dias que ficava bagunçado mesmo. E eu acho que todo mundo passa por esse momento de ter a casa bagunçada por estar muito cansado, de ter trabalhado muito, da semana ter sido muito pesada. Chega assim no sábado, você não quer fazer nada.
sabe? E aí você deixa pro domingo mesmo, e aí talvez sua casa fica 1, 2 dias, 3 dias bagunçada e depois você arruma. Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Mas tem dias que você não tá afim mesmo, tem dias que você não quer fazer. E aí você estando sozinha na sua casa, você não faz, você não precisa, você não tem essa obrigação, essa cobrança em cima de você, sabe? Gente, isso é muito bom mesmo. E o sentimento que eu tenho nesses 6 anos morando sozinha é de que eu cresci muito, mentalmente falando. Eu aprendi muita coisa. Eu tive que desenvolver muitas habilidades, sabe? Assim, dentro de casa, de serviço de casa mesmo, de otimizar tempo, de na mesma hora que tá fazendo uma coisa de casa, tá fazendo outra ao mesmo tempo, sabe? E uma coisa muito gostosa que eu sinto hoje é que eu me conheço muito profundamente. Então, existe muita vantagem em você morar sozinha. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, assim, e eu falo isso para todo mundo, assim, que tá no meu convívio, ao meu redor. Se eu puder te dar um conselho, menos uma vez na vida, se você é jovem, não tem filho, não é casado ainda, pelo menos uma vez na vida, tenha a experiência de morar sozinho. Mesmo que não seja por muito tempo, mesmo que seja assim, vou morar sozinho aqui por 1 ano, 2 anos, mas tenha a experiência de morar sozinho, porque é muito gostoso. Você se conhece muito, você conhece o seu interior, sabe? Você começa a aprender muito sobre você, os seus gostos, coisas simples, gostos de filmes, gostos de comida, coisas que você aprende que você gosta e que gosta muito, sabe? E nisso, convivendo ali na sua própria companhia, você tem tempo para poder se conhecer, para poder conhecer suas emoções, para você entender como que você é em situações, sabe? Você tem aquele momento com você mesmo de autoconhecimento mesmo, é uma coisa que está dentro mesmo, que vem de dentro para fora. E é no seu convívio diário com você mesmo, sabe? Você começa a definir e a entender quais são os seus defeitos. Você começa a entender qual é a sua personalidade, quem é você de verdade. Isso é muito bom. Isso hoje em dia, assim, é um sentimento que eu tenho muito gostoso de saber quem sou eu, sabe? De saber as coisas que eu gosto, de numa convivência com outras pessoas, assim, eu sei definir muito bem as pessoas que eu quero ter na minha vida. E eu sou uma pessoa muito seletiva. Eu falei isso num outro vídeo, de que eu tenho uma certa dificuldade para poder fazer amizades duradouras hoje em dia na vida adulta. Já fiz muito, assim, porque, como eu falei no outro vídeo, era mais leve você fazer amizade antes. Hoje em dia parece que as coisas estão mais pesadas. Só que eu também tenho uma questão de seletividade, eu sou muito seletiva na questão de que eu me conecto mais com pessoas que de fato me façam bem, no sentido de que eu me sinta bem com a pessoa, no sentido de que nós temos ideias mais compatíveis, mais parecidas, que nós somos pessoas mais conectadas mesmo com o pensamento de vida, porque eu acho assim, óbvio que cada pessoa ela é uma pessoa única e que cada pessoa tem suas crenças, a sua religião e acredita, né? Tem princípios diferentes, acredita em coisas diferentes. Cada pessoa tem essa unicidade, né? As pessoas são únicas. Só que existem pessoas que a gente tem mais compatibilidade. Isso é fato, assim. Existem pessoas que você tem muito mais compatibilidade e isso tende a fazer a amizade ser mais honesta, ser mais transparente. Existe ali uma conexão maior. E eu sempre fui uma pessoa muito seletiva, então, assim, eu sinto muito as pessoas. Eu tenho, assim, uma sensibilidade muito grande com pessoas. E eu sinto muito. Então, entra na minha vida pessoas que eu realmente sinto uma conexão honesta, uma conexão mais verdadeira, mesmo que não seja uma amizade, uma melhor amiga, mas assim, um colega de trabalho, o vínculo, são poucos que eu consigo estabelecer vínculo, porque eu coloco de fato na minha vida mesmo pessoas que eu tenho uma conexão maior, que eu tenho ali, que faz sentido para mim, sabe? Ter ali uma convivência, uma amizade,
com essa pessoa. Então, eu sou essa pessoa. E eu acho que isso se deu muito pelo fato de eu morar sozinha há 6 anos. Porque não é qualquer companhia, não é qualquer pessoa que me faz querer sair da minha própria companhia, sabe? Tipo, não é qualquer amizade, não é qualquer homem, tipo, relacionamento, quesito relacionamento. E eu falo que morar sozinha também me fez melhor nisso, é ser mais seletiva. E outra coisa que eu sinto também é que eu não me moldo para caber na vida e no ambiente de outras pessoas. Eu sou essa daqui. E eu não me moldo, eu não sou aquela pessoa camaleão, sabe? Finge ser outra pessoa ou ter coisas, ou eu não sou essa pessoa hoje, aos meus 26 anos. Talvez ali na adolescência, né, que na adolescência a gente tende a querer se encaixar muito e querer estar em grupos e com várias pessoas. Então, quando eu lembro da minha adolescência, houve fases que eu queria muito me encaixar em um grupo de meninas ou em um grupo de pessoas, e aí eu me moldava e eu queria ser como essas pessoas e queria fazer as coisas que essas pessoas faziam. Que hoje em dia eu não faço, e não acredito, eu tenho quase certeza que isso se deu pelo fato de eu morar sozinha, porque eu passei muito tempo comigo mesma, na minha própria companhia. Eu me conheci mais, me autoconheci mais. Isso significa que a partir do momento que eu vou conviver com outras pessoas, a minha espontaneidade, a minha autenticidade e a pessoa que eu sou aparece para essa outra pessoa. E eu não preciso me moldar. E quando eu percebo que eu preciso me moldar muito, sabe? Mudar muito a mim mesma, a minha autenticidade, não ser eu mesma no ambiente ou com as pessoas que eu estou, consigo me conectar, eu não consigo me entrosar. Eu não consigo fingir ser outra pessoa para poder estar ali, sabe? Naquele ambiente com aquelas pessoas. Eu não sou essa pessoa. E na adolescência, acredito que muita gente passa por esse momento de adolescência de querer ser outra pessoa, de se moldar para caber em alguns espaços, enfim. Eu acredito que na adolescência a gente faz muito isso, eu fiz muito isso e provavelmente você que está me assistindo em algum momento da sua adolescência também fez. Só que hoje eu não faço mais. Sabe, se eu vejo que não me cabe, se eu vejo que eu vou ter que me moldar muito, que eu vou ter que mudar muito a minha essência, eu não faço questão da amizade, do ficante, do namorado, seja o que for, eu não vou fazer questão. Eu vou continuar sendo eu. Um exemplo claro é, assim, eu não bebo bebidas alcoólicas e quando eu era mais nova, bem mais nova, eu já cheguei a experimentar e por influência ali de amizades, por estar ali em grupo com pessoas, já bebi, tipo, quantidades pequenas e nunca fiquei bêbada nem nada do tipo, mas eu já cheguei a beber bebida alcoólica. Só que hoje em dia eu não bebo porque é um trem que eu não gosto. Gente, eu detesto o gosto que a cerveja tem. Eu odeio, me julguem, não gosto de cerveja. E outras bebidas alcoólicas, assim, são poucas as que o meu paladar aceitou, sabe? Vinho, por exemplo, é uma coisa que eu ainda tomo, assim, de vez em quando, o gosto não é tão ruim. E eu já experimentei outras bebidas alcoólicas, mais quando eu era mais nova, só que hoje em dia o meu paladar não aceita, eu não gosto, eu acho ruim. E hoje em dia eu não bebo. Tipo, pode chegar o Papa na minha frente me oferecendo e falando assim, toma aqui, tá gostoso, tá isso, tá aquilo. Gente, não quero, não gosto. Mas se fosse antes, lá atrás, na época da minha adolescência, eu experimentaria ou eu bebia, sabe? Eu percebi que muitas pessoas se moldam muito às outras pessoas que estão ao redor e ao ambiente para ficar parecido, para poder se encaixar, para poder se inserir. E hoje em dia eu não faço mais isso. E se eu experimentar e se eu beber, é porque eu quero e estou com vontade naquele momento. Não foi por influência da outra pessoa, sabe? Não foi por influência do meio, foi porque eu quis e eu tenho essa consciência hoje. Eu não sou essa pessoa extremamente influenciável e, novamente, eu sempre vou voltar
no fato do autoconhecimento. Você morar sozinha, você se conhecer, você saber o que você quer, o que você não quer para sua vida, o que você gosta, o que você não gosta, o ambiente, as pessoas que você quer estar próxima e junto de você. Então você tem muita clareza, sabe? Você começa a ter clareza dessas coisas, do que você quer para sua vida e do ambiente que você quer estar. A clareza, ela aparece naturalmente junto com o amadurecimento que você vai adquirindo quando você mora sozinho. Então, eu vejo muitos benefícios. Eu tive muitos benefícios na minha vida, tive muitos benefícios no meu crescimento, no meu amadurecimento. E se as pessoas, todo mundo do mundo inteiro pudesse tirar um momento, assim, para morar sozinho, para se conhecer, para poder passar mais tempo consigo mesmo, certeza que as pessoas, elas seriam mais elas mesmas, elas seriam mais autênticas. Não estaria todo mundo querendo ser igual. Percebi que hoje a gente tá muito numa onda de que tá todo mundo igual, né? Tipo, todo mundo se veste igual, todo mundo usa o cabelo igual, todo mundo tá com o rosto igual, com a boca igual, com o nariz igual. E ver que nessa geração que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão todas muito iguais e as pessoas estão perdendo a autenticidade delas, a essência delas. E muitas vezes porque ela não teve tempo com ela mesma, para ela se conhecer profundamente, para ela entender quem ela é de verdade, quem ela é de fato, sabe? Quem é ela na essência. E aí, por não se conhecer, não ter o autoconhecimento e às vezes também por não ter amor próprio pela essência e pelo que ela é de fato, ela começa a se submeter a querer ser outra coisa, outras pessoas, ser igual a outras pessoas. Por isso que a gente vê todo mundo hoje igual. Você olha, você não vê mais ninguém natural, sabe? As pessoas, elas estão todas com procedimentos estéticos que deformam o rosto, que deformam o corpo, e tá sempre se procurando seguir um caminho de perfeição, sabe? Sem se dar a oportunidade de ser imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Nós nascemos imperfeitos. E essa perfeição, ela tá na nossa personalidade, às vezes no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, e às vezes no nosso rosto, no nosso corpo, e tá tudo bem, a gente não precisa se sentir péssimo, sabe, por causa disso. E quando você se conhece, é isso que acontece. Você não se sente péssimo por você ser imperfeito em determinados momentos ou por você ser imperfeito em alguma questão da sua aparência. Quando você se conhece, independente da sua imperfeição, você se conhece na sua essência. E não vai te incomodar tanto uma imperfeição sua que é irrisória, sabe? Tipo assim, tô com, sei lá, um lado mais torto que o outro. E daí, sabe, assim, o que tem? As pessoas não são perfeitas, eu não sou, você não é, e tá tudo bem, gente. E eu acho que nessa coisa, as pessoas, por não se conhecerem, por não ter passado tempo com elas para se conhecer profundamente, estão se jogando numa coisa assim de querer ser todo mundo a mesma pessoa, e nisso as pessoas vão perdendo a autenticidade, as pessoas vão ficando robóticas, as pessoas vão ficando iguais, e nisso a convivência ali interpessoal, né, ela vai mudando muito. E você vê todo mundo querendo performar, uma moto passando aqui, todo mundo querendo performar o tempo todo, ser perfeito o tempo todo, estar em busca da perfeição, do corpo perfeito, do cabelo perfeito, do rosto perfeito, de tudo perfeito. Eu sou super a favor da gente melhorar pontos que a gente não gosta em nós. Eu sou super a favor. Eu acho que sim, nós devemos evoluir e melhorar pontos. E se for uma coisa que te incomoda muito, que mexe muito com a tua autoestima, eu acho que você deve mudar sim, se isso vai melhorar a sua autoestima. Mas é se conhecer a ponto de não se permitir exageros, entendeu? Então, assim, acho que tá faltando mais isso. E se todo mundo tivesse um momento de morar sozinho, de se autoconhecer, de ter liberdade consigo mesmo, eu tenho certeza absoluta que as pessoas, elas seriam muito mais autênticas e elas teriam muito mais essência, a essência delas para apresentar para o mundo, e elas seriam muito mais naturais. Não acho, novamente, eu não acho que é
o fim do mundo e que é um pecado você fazer um procedimento estético. Eu não vou mentir para vocês. Antes eu já tive muitos problemas com minha aparência quando eu era mais nova e eu mudei isso, né? Meus dentes, por exemplo, eu quis mudar e porque me incomodava muito, mexia muito com minha autoestima, só que eu fiz uma coisa que não, como eu posso dizer, que não mudou a minha essência, que não pesou, que não exagerou. Na verdade, meu dente era um pouco desgastado, então eu só coloquei eles no formato natural deles, igual, não mudei nada e só moldei aquilo que estava desgastado, né? É reconstruir, como podemos dizer. Deixou com um sorriso muito mais bonito, óbvio, mas não mudou a minha essência e não mudou no sentido de, como eu posso dizer, eu não tinha uma visão distorcida de mim por causa disso, sabe? Eu não tinha uma visão distorcida de mim. Eu mudei porque eu, de fato, mexia com minha autoestima, não era algo que eu gostava tanto, mas eu tentei fazer o mais natural possível para eu continuar sendo eu, sem exagero, sem mentira, sem, sabe, sem perfeição. Meus dentes, eles ficaram mais bonitos, mas eles continuam imperfeitos. Eles não estão perfeitos. Eu não coloquei uma lente totalmente diferente do formato. Não, eu só reconstruí ali partes que estavam um pouco desgastadas para eles permanecerem naturais e não tão perfeitos assim. Então, acho que falta muito isso nas pessoas, sabe? Então, se eu puder te dar um conselho novamente, se você tiver condições, se você puder, se você tiver assim, puder mesmo morar sozinho por um tempo, faça, o faça. Você vai crescer muito, vai aprender muito, vai se conhecer muito e isso vai ser muito bom para você. É muito bom para você conviver com as outras pessoas, para você transformar a sua vida de certa forma. Se você chegou até aqui, isso significa que fez sentido para você o que eu fui dizendo ao decorrer do vídeo. Então, se inscreve no meu canal, curte o vídeo e comenta aí sua experiência, se você já mora sozinha ou se você ainda não mora, mas tem vontade de morar. Se eu puder te ajudar, te respondendo, comentário, enfim. É isso. Espero que gostem do vídeo e beijo!